Oi, lindos seres, aqui é a Serena, sejam bem-vindos ao canal. Aqui eu faço leituras de cartas em português e em inglês. Hoje a gente vai fazer uma mensagem geral para vir o que precisa vir para vocês agora. A gente tá usando também o oráculo das sereias, então por isso que a conchinha tá aqui. Então, para vocês que não sabem, vocês podem escolher um dos 3 grupos para ir para sua mensagem. Para vocês receberem uma mensagem mais direcionada para vocês, é interessante que vocês pausem o vídeo, meditem na sua questão e podem fechar os olhos, podem pedir para os seus guias te direcionarem para o montante que é para vocês. E aí, quando vocês se sentirem prontos, vocês podem, sei lá, abrir os olhos, escolher um dos cristais. O primeiro grupo é o grupo do enxofre. O segundo grupo é o quartzo branco. E o terceiro grupo é o da sodalita, que é uma pedrinha azul. E branca, né? E é isso. Então, quando vocês decidirem qual que é o grupo para vocês podem clicar na descrição que vai ter a minutagem para cada um dos montantes. Oi, primeiro grupo, vocês que escolheram o enxofre, essa é a sua mensagem. Primeiro vieram 3 cartas do tarô do Line Strider. A primeira veio a carta da força, que você vê essa mulher com um leão, assim, como se tivessem vencido uma batalha difícil, porque aqui tem essas flechas no tronco, e você vê esse sentimento tanto do leão quanto da mulher, sabe, com esse orgulho, talvez, de uma batalha bem vencida, o peito aberto, estufado, assim, sabe? E é um arcano maior. Aí veio o Rei de Paus, que é outro leão, que eu achei muito legal. Que pra mim fala de novo dessa coragem, dessa capacidade de liderança, dessa bravura. E por fim veio uma outra carta, um outro arcano maior, que é o Mundo. Aí você vê essa mulher muito bonita no meio dos corais aqui. E eu achei muito interessante que da carta das sereias também veio a sabedoria do coral, que fala sobre colônia, delicadeza, fragilidade, trabalhos que são criados em um longo período de tempo. E a carta do mensageiro do oráculo do Starseed, que fala energia de Sirius, trazendo harmonia e equilíbrio. Desse grupo, eu senti que, assim, primeiro vieram 2 arcanos maiores, então o que quer que vocês estão perguntando é uma coisa maior para vocês em termos espirituais, em termos de acontecimentos de vida. E eu senti com esse grupo que acho que vocês estão saindo de um período bem caótico, assim, sabe? Talvez que várias coisas desmoronaram, várias coisas deram errado. Muitas adversidades aqui com essas batalhas que vocês tiveram que travar e vencer. E as cartas estão reconhecendo isso, sabe? Principalmente esse seu lado guerreiro, esse seu lado de corajoso, sabe? De peitar as batalhas e de colocar, assim, a sua máxima energia da coragem, sua capacidade de visão, de liderança, de não se deixar abater pelas coisas difíceis da vida. E as cartas estão falando pra vocês que logo, logo vocês vão terminar esse ciclo difícil e vão começar outro muito mais calmo e sereno e muito melhor. Assim, o período dessas dificuldades está acabando. E as cartas estão reconhecendo, assim, toda a sua coragem, todo o esforço que vocês tiveram de manter a visão, de manter a bravura, de manter, assim, essa confiança em si mesmo, no seu taco, sabe, para resolver as coisas. E acho que a mensagem de hoje é especialmente para reconhecer isso. E é provável com essa carta do mensageiro que talvez muito em breve vocês vão receber uma notícia que vai trazer um senso de alívio, assim, que realmente vai fazer vocês perceberem que, finalmente esse ciclo terminou, sabe? Tipo, então vai ter alguma notícia, alguma mensagem que vai chegar até vocês, anunciando que esse período difícil chegou ao fim. O mais interessante que, assim,
com essa carta das sereias é muito interessante, porque fala que os corais, eles são seres vivos, para começar, e eles são seres sagrados. Então, na mitologia grega, Poseidon, que é o deus do mar, criou os corais para serem bibliotecas vivas e castelos de sabedoria para as sereias morarem. Então, as sereias, elas moravam nos corais, nesses castelos de corais, e eles são seres muito antigos, os corais, né? Eles se formam, igual fala aqui, durante longos períodos de tempo para se formar. Então, eles são seres muito antigos que detêm uma sabedoria de vida muito gigante, e as sereias, por morarem nesses lugares que têm essa sabedoria viva, acabavam aproveitando e se tornando mais sábias por essa convivência. E você vê nessa imagem da sereia que ela tem como se fosse uma tatuagem de coral nela mesma. Então, como se ela mesma tivesse virado parte daquela estrutura, né? De uma forma maravilhosa e boa. Inclusive, no livro aqui fala que, por exemplo, em várias culturas o coral é um elemento sagrado. Então, para os chineses, né, para Buda, dizem que Buda colocou o coral como um dos 7 tesouros sagrados, porque ele é capaz de trazer calma e serenidade em tempos difíceis, caóticos. E eu acho que é isso que as cartas estão falando, assim, em tempos caóticos, que vários ataques aconteceram, várias coisas difíceis, vocês conseguiram manter a calma, tomar atitudes corajosas. E acho que as pessoas agora, em seu entorno, assim, as pessoas que te conhecem, ou no seu trabalho, ou enfim, na sua comunidade, elas estão te reconhecendo mais como essa figura de líder, como uma figura de sabedoria, como uma figura forte e corajosa. E é provável que vocês recebam esse reconhecimento também, porque a Carta do Mundo fala disso, sabe? E acho que as pessoas vão te ver como esse depositário, assim, de sabedoria, né? Talvez as pessoas comecem a buscar você pra consultar, assim, com essa sabedoria de vida, perguntar conselhos e coisas desse tipo. É possível que isso aconteça. Os corais também, eles são seres muito sensíveis, então qualquer mudança no ambiente eles percebem, sabe? E são frágeis nesse sentido, mas nem por isso menos fortes e poderosos. Então, e aqui na Carta do Mundo tem o coral aqui, né? Do fundo do mar. Então, caso vocês queiram, vocês podem trabalhar magia de coral, lembrando de sempre só pegar corais que o mar mesmo traz pra você e não comprar de pessoas que coletam de forma imprópria, né? Pra honrar a natureza, né? Pra não ferir a natureza, assim, né? E aí no livro fala de trabalhar com a magia de coral, sobre cada coral, cada cor tem um significado da magia e tudo mais. Mas acho que é principalmente uma mensagem dos guias te reconfortando, reconhecendo o quão forte vocês foram, que vocês se tornaram essa sabedoria, que todo esse trabalho longo que vocês fizeram, todas as escolhas que vocês tomaram pensando no bem maior de você e de todos os envolvidos, tudo isso vai retornar para você. E muito em breve acho que vocês vão receber notícias que vão te tranquilizar e você vai se sentir liberado desse ciclo difícil, tipo, esse ciclo difícil vai chegar ao fim. E vocês vão receber esse reconhecimento, sabe, de coragem, liderança, sabedoria. E é possível que vocês também encontrem uma comunidade que te apoie por causa dessa coisa dos corais, né, que formam colônias. Então, acho que vocês vão se sentir pertencentes, vão se sentir orgulhosos de vocês mesmos aqui, né? E basicamente é isso que a leitura quer dizer pra vocês. Espero que possa ter ajudado. E até mais! Oi, segundo grupo, vocês que escolheram esse cristal quartzo branco, essa é a sua mensagem. Vieram 3 cartas pra você do tarot do Line Strider. O primeiro veio o 10 de espadas, que você vê esse alce como se tivesse sido caçado, todo perfurado. E o 10 de espadas fala, às vezes, de finais amargos, difíceis, traições, enfim, finais dolorosos de forma geral. Veio a carta do 4 de paus,
desse jeito, assim, caiu dessa forma meio deitada, nem de pé, nem ao contrário. E a carta de 4 de paus geralmente é uma carta que fala de felicidade, de comunidade, de celebrações. Você vê esses 2 coelhinhos aqui nessa guirlanda, assim, né? Mas veio assim, e pra mim, quando veio essas cartas, eu senti quase como se tivesse, talvez, a sua pergunta, alguma coisa tenha a ver com um relacionamento. Pode ser, tipo, um relacionamento amoroso, pode ser uma amizade, um relacionamento de trabalho, família, amigos, enfim. Mas eu acho que é quase como se tivesse, sei lá, uma amizade, uma colaboração no trabalho, um relacionamento amoroso que tivesse chegado nesse fim doloroso, ainda mais que a gente tem aqui a carta do oráculo do Starseed, que aparece a carta de Marte aqui, que fala a grande ruptura. Energia de Marte, raiva, conflito, e se suavize, né, se abra para o amor. É invertido. Então, para mim, fala dessa ruptura, dessa quebra difícil, né? Talvez tenha tido um rompimento de uma amizade, de uma relação familiar, de um relacionamento amoroso de forma abrupta, de uma forma conflitiva. Provavelmente você esteja sentindo raiva agora ainda. Mas fala dessa quebra, né? Desse final, assim, meio amargo e meio difícil. Perfurante aqui, né? Com os ossos, as adagas, as espadas, as flechas, tudo. Mas acho que como caiu assim, dessa forma, eu acho que vocês talvez ainda estejam com esses sentimentos meio ambíguos, sabe? Tipo, talvez uma hora vocês estejam com raiva, outras horas vocês sintam saudade da pessoa. Ou até, tipo, do ambiente de trabalho, ou o que quer que seja, porque essa carta às vezes está relacionada com celebrar as 4 estações dos sabás, né? E acho que tem a ver, talvez, com o ambiente também, alguma coisa assim. E eu acho que tem essa ideia, tipo, do meio a meio aqui, assim, de uma hora vocês estão com raiva, outra hora vocês sentem saudade, outra hora vocês ficam chateados, outras horas vocês lembram das coisas boas que o relacionamento proporcionou. E aí vocês ficam nessa meio dúvida, assim. Eu senti que talvez alguns de vocês estejam com dúvidas se vocês contatam ou mandam mensagem pra essa pessoa ou não. Porque além disso, vocês tiraram o pajem de paus aqui, que é o pajem do elemento fogo, né? E eu acho que, assim, esse pajem de paus, ele fala tantas vezes, acho que um pouco de raiva ou de proteção aqui, dessa energia da própria inspiração, porque tem os ovos de dragão aqui, o próprio dragão aqui. Mas, ao mesmo tempo, essa carta também fala, às vezes, de reacender fagulhas, assim, no relacionamento. Ou novas pessoas que entram na sua vida, novas mensagens e coisas assim. É uma mensagem do pajem. Eu acho que se vocês mandarem mensagem para essa pessoa novamente, é possível que vocês caiam no lado meio sombra aqui, por causa dessa carta experimentos, que fala manipulação da natureza, mudança forçada, crueldade na busca por conhecimento, arrogância. Basicamente, essa carta fala de experimentos que fizeram com as sereias, assim, como se fosse um cientista, entre aspas, maluco, que quisesse estudar as sereias e forçadamente capturasse as sereias para um bem maior, para ganhar mais conhecimento, para um bem maior, entre aspas, e fazendo vários erros, assim, por conta disso, erros morais e éticos. Eu acho que, caso vocês mandem mensagem para essa pessoa, provavelmente vocês tanto vão, acho que talvez caia um pouco mais no lado de Marte aqui, porque a carta vem invertida de ficarem bravos e serem, às vezes, cruéis, né? Por causa dessa carta da crueldade aqui com a pessoa, ou a pessoa com vocês, ou vice-versa. Talvez seja uma via de mão dupla aqui, porque tem esse círculo aqui, tipo, que vai e volta. Então, eu te ataco, você me ataca. Ao mesmo tempo, pode ser que, ainda assim, entre aspas, a fagulha seja reacendida. E aí vocês voltem a ter encontros, às vezes, com essa pessoa. Tipo, se você é uma parceria romântica, talvez encontros sexuais. Às vezes, se é do trabalho, talvez vocês façam de novo uma parceria para um projeto. Aí fica aquela coisa meio
de brigar e de provar quem que é o melhor e assim, o que eu senti dessas cartas é que pode ser que vocês voltem pra esse antigo relacionamento porque tem uma certa atração ainda envolvida, mesmo que não seja de cunho sexual essa pergunta, tipo, existe algo que liga vocês, né, ainda, ou características da pessoa que você admira de alguma certa forma, e aí vocês meio que acabam voltando, né? E só que eu acho que com as cartas aqui, ainda mais do Marte e essa carta da crueldade, eu acho que isso poderia ter esse reacendimento da fagulha, de novo essa ligação, esse elo. Só que provavelmente vocês vão se sentir piores depois com isso, sabe? Porque talvez vocês dois ou uma das partes esteja operando nesse lado meio sombra, né? Sendo cruel, arrogante, com raiva e tendo esses conflitos. E ao mesmo tempo tendo, sei lá, tipo, trocas sexuais e fica nesse vai e volta. É... Ou, é profissional, tipo, fica, provando quem é melhor e aquelas brigas e no final você se sente meio que vazio interiormente, se sente que machucou mais ainda, porque a carta da sereia fala um pouco disso, essa carta dos experimentos, assim, sabe? E com a carta do Marte, eles falam, assim, da importância de você se suavizar pro amor, sabe? Tipo, às vezes tentar olhar as coisas de uma perspectiva mais ampla e, sei lá, perdoar, deixar ir, sabe? Pra que as coisas possam fluir novamente. Que seria uma energia mais de Vênus. E lembra que Vênus e Marte, eles eram amantes na mitologia grega, né? Então, tem essa coisa de o amor cura as feridas, mesmo que demore um tempo, sabe? E de você cultivar, sabe, essa perspectiva maior, assim. Então, a carta dos planetas fala disso, fala do cosmos, fala dos ciclos da natureza aqui também, né? Com sabás, das estações. Então, as coisas morrem, depois renascem. Existem novas oportunidades, novas pessoas para conhecer, novos relacionamentos para criar. E veio a última carta aqui para vocês, a carta da. Seria, acho que. A, a, a bolsa da ânsia seria a tradução, alguma coisa do tipo, ou a bolsa de cura, né? E fala assim: a medicina sagrada do oceano, e fala sobre vocês, tipo, espanarem a poeira e escolherem o que vocês querem pra sua vida. Porque se você ver nessa carta, essa sereia tá segurando, tipo, uma bolsinha em formato de concha dourada. E tem algumas magias, alguns, assim, formas de você fazer rituais e coisas simbólicas que seria, por exemplo, você escolher uma bolsinha pra ser como se fosse uma espécie de talismã que representasse a sua vida. E dentro dessa bolsinha, você coloca coisas que representam você ou o que você quer pra sua vida. Então, sei lá, você poderia pôr, tipo, uma concha pra significar escutar a si mesmo, escutar os outros, com mais empatia. Ah, você poderia colocar coisas que representam você, coisas que você gostaria de trazer pra sua vida, tipo, mini coisinhas, assim, pra você colocar dentro dessa bolsa. Uma flor que você gosta, sei lá, se você quiser viajar pra Paris, você coloca uma mini Torre Eiffel. E é um ato simbólico, mas é como se você fosse pegar uma bolsa mesmo, uma bolsa que você usa pra trabalhar, sabe? E você jogasse todo aquele lixo que às vezes a gente acumula, aquelas notas fiscais que fica acumulando, chiclete, sei lá, coisas que ficam ali. E você limpasse e decidisse as coisas que você quer pra sua vida. E aí você faz isso como uma forma simbólica, quase como se pra falar assim, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu quero. Então é quase um feng shui, assim, né? A arte chinesa, assim, que fala de você organizar e limpar os espaços e de como só às vezes você fazer um simples ato de limpar uma bolsa velha ou o seu quarto pode mover as energias, sabe? Trazer coisas melhores pra sua vida. E essa carta fala dessa mensagem de você pensar a sua vida como se fosse essa grande bolsa de medicina, né? Bolsa de cura. E escolher com mais cuidado o que faz sentido pra você e o que não faz. E meio que se livrar do que não te faz bem e trazer pra sua vida o que te faz bem. Enfim, basicamente é isso. Pense bem no que você quer pra sua vida, tipo, se vale a pena vocês voltarem pra esse
antigo relacionamento, para esse antigo ambiente de trabalho, para essa antiga coisa. E escolham coisas que façam sentido para você realmente. É isso, espero que tenha ajudado e até mais. O terceiro grupo, vocês que escolheram a Sodalita, essa é a sua mensagem. Primeiramente, quando eu tava tirando as cartas para esse grupo, eu senti uma tristeza muito grande. E quando veio a primeira carta que é do louco invertido, que é um arcano maior, que às vezes fala de novos começos, de você saltar e Deus te segurar, e tipo, você tomar um grande passo, assim, sabe, corajoso, e em direção ao desconhecido, em direção a um grande sonho seu. E como ele veio invertido, eu senti quase como se vocês tivessem sido corajosos e ido atrás do que vocês queriam, mas isso falhou. Eu vi aqui com a carta da morte e com a carta da lua aqui, das sereias, que fala adeus pra lua, né? É, Quase como se eles tivessem tido um certo luto, um certo adeus envolvido, de uma expectativa frustrada que não se materializou. E eu senti que é algo que vocês querem muito aqui com esse As de Copas, porque o As de Copas fala desse amor, desse desejo genuíno aqui, sabe? Desses sentimentos transbordantes. E eu acho que vocês tiveram tipo, esse não, esse adeus, tipo, não foi dessa vez. E eu acho que foi algo muito, muito triste, assim. Tanto que eu acho que vocês estão mergulhados, assim, de certa forma, nessa tristeza ainda agora. A Rainha de Copas fala da Rainha das Emoções. E eu senti que esse azul nessa carta seria sentimento de tristeza mesmo. E eu acho que uma parte importante é vocês se permitirem chorar, se permitirem sentir. Ah, porque eu acho que era uma coisa que vocês queriam muito, sabe? Algo que seria motivo de celebração. E com essa carta aqui, pode ser, eu vou falar algumas possibilidades, mas assim, são só exemplos, então encaixem a mensagem na situação que vocês vivenciaram. Pode ser. Essa aqui lembra pra mim festa de criança, assim. E eu não sei se alguns de vocês estavam querendo ter um filho. E sei lá, teve algum aborto espontâneo, alguma coisa do tipo. Ou se vocês, por exemplo, queriam ingressar numa vaga de emprego que vocês queriam muito, que seria tipo o seu emprego dos sonhos, ou passar no mestrado, ou numa universidade. E aí vocês foram meio que, pá, não dessa vez, sabe? Tipo, rechaçados e não aconteceu isso. E primeiramente eu quero reconhecer, assim, pra vocês que eu sinto muito. Eu consigo perceber a tristeza de vocês em relação a isso, sabe? Em dizer esse adeus. É, e as cartas estão reconhecendo que esse desejo que vocês têm é bem genuíno, sabe? E que mesmo que não tenha sido dessa vez, para vocês não perderem totalmente a esperança, sabe? Que existe um momento certo para isso. Mas eu acho que agora vocês estão tão imersos nesse luto, né? Que eu acho que por enquanto vocês só sentem essa tristeza. E uma das mensagens que estão falando aqui é sobre essa daqui que veio da carta do oráculo do Starseed, que fala a respiração do cosmos, né? E fala da minha vontade para a vontade maior, né? E sobre você querer micromanejar o universo, as situações. E é uma carta que fala assim: respira, calma. Você não precisa ter controle sobre tudo, você não precisa planejar tudo. E querer controlar como cada detalhe vai se manifestar. Então, por exemplo, eu sei que às vezes casais que querem muito ter filhos, às vezes as mulheres, os parceiros, eles ficam, sei lá, medindo a temperatura todo dia com termômetro, fazendo aquele acompanhamento do calendário do ciclo menstrual certinho, pra ver certinho a melhor data pra ter um filho, ou ingerindo, sei lá, vitaminas, alimentos, fazendo, tipo, tudo, entre aspas,
ao alcance para que o resultado que você queria, que seria no caso, nesse exemplo que eu tô dando, tipo, ter um filho, aconteça, ou vocês, tipo, queriam muito aquela vaga de emprego, então vocês ensaiam 1 milhão de vezes o que vocês vão responder na entrevista, vocês fazem os cursos necessários e vocês estudam, estudam, estudam sem parar, sabe? Com aquele frenesi de estudar quase sem pausar pra relaxar, essas coisas. E essa carta fala assim, de quando você tá tentando controlar tanto, 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 você, tipo, tá tão agarrado ao seu desejo que talvez vocês não estejam permitindo que, tipo, soltar um pouco desse controle para que as situações aconteçam de uma forma mais fluida, sabe? Então, às vezes, sei lá, vocês estão querendo ter um filho e aí vocês fazem amor com o seu parceiro quando você nem estava muito afim, porque aquela data é a data mais propícia segundo o seu calendário, do seu ciclo. E aí você faz uma coisa mais mecânica por causa desse desejo genuíno e talvez esse desespero de, eu quero muito isso. Ou vocês estudam sem parar, sem pausas, assim, sabe? Chegando num ponto de exaustão. E no final, tipo, vocês vão chegar no dia da prova e aí, exaustos, com muito estresse. Tipo, eu tenho que passar dessa vez porque eu tenho o meu planejamento de vida e com tantos anos eu tenho que estar nessa carreira, nesse emprego, nessa posição na empresa para daqui 3 anos eu ter subido de nível e para mais 3 anos eu ter conseguido comprar uma casa. E aí vocês têm, tipo, todo o seu percurso já dado. E essa carta aparece quando é para vocês, assim, confiarem um pouco mais no universo, sabe? Que as coisas podem às vezes chegar até vocês de uma forma diferente do que vocês planejaram, sabe? Os seus desejos mais genuínos podem chegar de outra forma. E quando eu acho que até esse controle excessivo está sendo prejudicial mais do que benéfico para vocês. Então, não querendo fazer vocês se sentirem mal ou com vergonha, nada disso. Tipo, eu dei o exemplo de ter um bebê, de ter uma criança, e eu sei que é um desejo que muitos pais têm, e às vezes é muito difícil, às vezes, ter um bebê ou alguma coisa assim, ou passar na vaga que você queria, e são só alguns exemplos. Mas a mensagem principal dessa leitura é para vocês saberem que não foi dessa vez, o universo reconhece a sua tristeza, porque vocês tiveram essa atitude corajosa de tentar e não deu certo, e talvez agora vocês estejam imersos nessa dor. Para vocês saberem que esse desejo é genuíno e que é bom, assim, vocês podem perseguir esse desejo, é para vocês tentarem de novo, se isso é algo que faz muito sentido para vocês, mas que vocês podem, assim, dizer adeus para essa oportunidade perdida e saber que existem outras. Para vocês respirarem, assim, e confiarem que o universo vai cuidar de vocês. A quarta da Silk aqui fala sobre você reclamar a sua autenticidade, porque a história da Silk é uma sereia que perdeu a capacidade de virar sereia porque um humano roubou a pele de foca dela, que permitia ela voltar a ser sereia. E num estado de dor tão profundo, de luto, de perda, ela passou vários anos com esse humano, esse homem que fez essa coisa horrível com ela, num estado quase de amnésia, porque ela preferia não lembrar do que sentia a dor. E eu tô arrepiando agora, então acho que pra vocês esse grupo é importante vocês lembrarem da dor, não se deixem cair nesse estado de amnésia que façam vocês esquecer de quem vocês realmente são, do que vocês realmente querem. Reclamem a sua autenticidade, reclamem sua vontade de viver aqui. Só que também lembrem dessa, assim, de deixar as coisas mais fluidas, assim, de não tentarem controlar tudo. E saibam que o seu desejo é muito genuíno e verdadeiro. Igual uma sereia querer voltar pro mar, porque é o lar dela. Porque a história fala que quando as Selkies não voltavam pro mar, as peles dela começavam a ficar, ficava ressecada, ela sentia uma dor física mesmo e de alma por não poder retornar pro lar, pro desejo genuíno dela. Então, para vocês retomarem suas peles, retomarem sua força e seu poder, não se deixarem entrar nesse estado de amnésia e de abandono por causa de um luto, por causa de uma coisa horrível que aconteceu, por causa de um não, por causa de um adeus.
Saibam que existem outras oportunidades. E reclamem a sua força e saibam que vocês vão encontrar um lugar de pessoas que amam vocês por quem vocês são, realmente.